Tu tem um assunto que tu me falou de outra celebridade, né? Brasileira. Sim. A gente falou agora de A guerra e Jojo tal, Todinho, mas aí... da Jojo Todinho, né, que fez a cirurgia bariátrica, né, que é muito conhecida pela população como redução de estômago, né. Pois é. Tu me falou dessa cirurgia, eu também não tava sabendo. Me pegou de surpresa. Sim, ela não anunciou, ela falou só depois que ela já tinha feito a cirurgia para o pessoal. E aí agora ela já tá passando pelo processo, né, de começar a comer comida mais pastosa, né. Então acho que tá num processo bem legal aí. Pois é. Eu não imaginava que ela fosse fazer essa cirurgia. Porque aparentemente, assim, ela sempre mostrou que tava muito. A coisa que eu mais vi nela, assim, que ela sempre se mostrou muito bem consigo mesma, né? Nunca demonstrou, nunca pareceu demonstrar algum problema, assim, de autoestima, parece. Muito pelo contrário, ela sempre se impôs muito bem, sempre ela abraçou, assim, o próprio corpo. Nunca teve, assim, parece como é que eu vou te dizer, um comportamento, assim, que não se aceitasse, né? Ela sempre se aceitou muito bem, né? Ao contrário de muitas celebridades que Sim, reclamam do peso e tal, parece que ela sempre não teve problemas com isso. Então realmente é surpreendente que ela acabe passando por isso, né? Por essa cirurgia. Mas também deve ter, de repente, outros é, problemas envolvidos de saúde também que acaba. Né? Não sei, tu que sabe mais, acho que tu sabe mais dessa notícia. Que, claro, na pois é. verdade não é tão estético, a maioria das vezes não é, né? Eu acho que é recomendação mais por questão de saúde Não, mesmo, né? nunca bariátrica é para estética, né? Sim. Sempre tem alguma coisa por trás, né? Porque tem que passar por toda uma seleção antes de fazer essa cirurgia. Essa cirurgia é eleita no último caso, assim, como uma forma de fugir da obesidade, que antigamente era chamada de mórbida, né? E hoje em dia é chamada de nível 3. Ah, certo. Então, tem vários processos para a pessoa receber, né? Então, apesar dela se sentir super bem sempre, uh, a pessoa passa por alguns processos, por exemplo, a glicemia alterada, a gordura no fígado, que ela poderia estar, a obesidade nível 3. Então, tudo isso já são, por exemplo, requisitos, né, para poder ser feita essa cirurgia. E apesar dela fazer essa cirurgia, não significa que ela não se sentia bem consigo mesma, mas sim uma questão de saúde, que ela priorizou isso no momento, mas ela tá recebendo muito hate por ter feito, porque as pessoas acreditam, né, nesse negócio, numa filosofia de vida que tem que ser gordo, ser obeso é saudável, mas nem sempre, né? Como não existe a magreza não precisa ser saudável e também né, um gordo precisa, não é saudável, né? Então tem esses dois âmbitos, né? Que a gente pode falar. Mas no caso a obesidade, ela já é uma doença, ela já tem um CID que mostra que é uma doença. Então, a partir do momento que tu é obeso, tu tá com uma doença. Então, não tem muito como alterar isso, né? Sim, sim. É, e aí. Quem assim, é isso que foi até importante que tu falou isso. E eu também tinha falado já meio que sabendo que não era, né? Mas muita gente deve pensar que é meramente uma questão estética, assim, faz a cirurgia e melhora o visual, né? Mas muito longe disso, né? Que nem tu falou mesmo. É, tem geralmente algum problema associado com aquela obesidade toda e tal. Mas aí vamos. É interessante saber que ela passou por esse procedimento mesmo, assim. Eu via que ela praticava atividades físicas, ela botava fotos na academia e tal, vídeos. Ela já vinha há algum tempo Sim. praticando, não estava completamente sedentária, não. Ela estava praticando atividade física, sim, né? Sim, o requisito para tu fazer a bariátrica, né, é que tu perca perda, né? Ai, não. Travou a língua. Tu tem que perder um pouco de peso, né, por causa da para tu ver se tu vai conseguir se manter, né, com aquela alimentação que vai ser muito restrita. Então o médico tem que indicar e tu depois tem que ter uma nutricionista especialista para isso, né, porque no começo tu começa só com líquido, depois vai para pastoso, depois vai para alimentos um pouquinho mais sólidos, enfim. Então é todo um processo que demora mais de uns 6, 8 meses, né. Então nunca é saúde. A pessoa, no caso a obesidade já é uma doença, mas aí a pessoa apresenta outras doenças, que nem eu falei, a glicemia alterada, vai ter outros problemas também de saúde, às vezes até para andar, para respirar, cansaço, que é a famosa fadiga, às vezes problema no joelho, por não aguentar, não conseguir se levantar, tomar banho, atividades assim normais do dia a dia já são muito complicadas para essas pessoas. Sim, com certeza.
Mas que bom que ela tá seguindo aí um caminho pra, né, ficar ainda melhor de saúde, né? Então é uma pena que as pessoas elas ficam se preocupando tanto com a vida alheia, ainda mais julgando de forma tão negativa, né? Em vez de apoiarem assim, ficam simplesmente, parece, denegrindo as atitudes da pessoa. É muito triste isso que acontece com muitas celebridades também, né? E até nas pessoas que não são famosas, muitas vezes acabam umas atacando as outras, assim, né, pra que isso? Que bobagem, ou sempre encontram motivos negativos pra aquilo, né? Mas aí é realmente triste, mas tu vê, ela passou por esse procedimento agora, vamos ver como é que. E existem vários tipos de procedimentos, né, de bariátrica, não é só numa técnica, né? Acho que deve ter alguma técnica Sim. que é mais adotada hoje em dia, mas acho que tem pelo menos umas duas ou três, né, diferentes. Eu conheço somente duas, né? Mas pode ser que exista três. Não, acho que deve ser duas, é que eu não sei exatamente o número, mas acho que é umas duas diferentes que tem, né? Ela deve ter, É, claro, passado por alguma dessas duas. Muitas celebridades passaram, né? A gente pode lembrar, por exemplo, o Leandro Hassum, o André Marques, né? Esses dois famosos passaram por esse procedimento e tiveram outros também famosos que passaram, mas esses foram uns dos últimos aí que passaram por isso, né? E aí é assustador também a mudança que eles tiveram positivamente falando, assim, né? Que é, não é só uma questão estética, mas dá pra ver que a pessoa realmente parece que fica até com mais. Não digo assim, mais destreza, assim, no movimento e tal. Parecem mais saudáveis mesmo, o aspecto fica mais saudável, né? Passam dá a. para perder entre 20 e 50 quilos, mais ou menos, né? Uma Bah, bariátrica. é que loucura, não é pouca coisa, não. Depois, né, de fazer a bariátrica, né? Vai Sim. dependendo do organismo da pessoa também. Mas ela perde uma boa parte dos hormônios que são liberados no estômago, né? Porque tu corta fora. Então não produz tantos hormônios assim de fome, por exemplo. Ah, sim, sim. E tem que ter todo um acompanhamento antes e depois desse procedimento, né? Um grande acompanhamento. Isso.